Você deve ter visto durante toda essa terça-feira muitas informações e notícias sobre a intimação ao André Sanches no Ministério Público, também revelação na Gazeta Esportiva sobre a empresa de logística que foi trocada sem contrato assinado e está recebendo do Corinthians, e muitas outras informações relacionadas ao campo, ao futebol, mas principalmente à política. Depois de um dia inteiro de apurações, você vai ver aqui na Salazar TV agora detalhes exclusivos e apurações sobre todos esses casos e alguns que talvez você não saiba. Então bora para a vinheta e vem comigo que aqui a informação é segura. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Que terça-feira, hein, meus amigos? Bom, antes da gente falar do noticiário do Corinthians, você já está inscrito aqui na Salazar TV? Se você não está inscrito, vai lá rapidinho aqui antes de começar esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Se você já está inscrito, meu muito obrigado. Aliás, se puder hypar o vídeo, vai lá, hypa o vídeo, porque você vai mandar esse conteúdo para mais pessoas, ou então compartilhe com seus amigos, assista até o final, deixe seu comentário. Tudo isso é muito importante para a gente, por isso que eu tenho que vir aqui pedir. Não deixe de participar, deixando seu like, comentando e tudo mais, porque é fundamental, é importante e claro que fica aqui o meu agradecimento genuíno para todos vocês que estão colaborando aqui com a Salazar TV. Tá certo? Rapaz, olha só. Foi uma terça-feira de muitas informações, de muito noticiário do Corinthians, e o que eu sempre quero trazer aqui na Salazar TV, não tem problema se você já acompanhou o noticiário, se você já está sabendo das nomeações do Osmar Stabile, do Ministério Público que intimou o André Sanches e tantas outras coisas que você leu na Gazeta Esportiva, essa revelação da troca da empresa de logística sem contrato, mas aqui eu quero trocar essa ideia, aqui eu quero ouvir vocês nos comentários, ler, vocês nos comentários, mas trazer principalmente detalhes exclusivos. Você já pode ter ouvido ou lido por aí, mas aqui eu quero te trazer detalhes exclusivos de apurações que eu fiz, muitas vezes alguma coisa que pode parecer impopular, mas aqui você sabe que ela foi checada, apurada e é a verdade nua e crua que você precisa saber, tem que saber, gostando ou não gostando, porque aqui a gente não está preocupado em agradar A ou B, é preocupado em ser populista ou impopular. Aqui você vai ter sempre a informação checada e com credibilidade, porque vocês sabem que quando eu falo normalmente acontece, Normalmente ou quase sempre. Então é isso, sem nenhuma arrogância, é claro, mas a minha intenção aqui na Salazar TV é sempre essa, trazer informação checada, independentemente de lado, briga política ou tudo mais. Tá certo? Então bora começar com o vídeo de hoje. Vamos começar leve, falando de futebol. Afinal, nessa quarta-feira o Corinthians pega a partir das 7h30 da noite o Internacional no Beira-Rio, o Internacional numa crise gigantesca, mas o Corinthians também numa situação muito complicada do Campeonato Brasileiro. Corinthians sem Carrilho, sem Garro, sem Memphis Depay, sem Yuri Alberto, enfim, sem todo mundo. E o que a gente deve ter em campo? A gente deve ter em campo o mesmo Corinthians que iniciou contra o Flamengo. Aquele mesmo Corinthians contra o Flamengo deve iniciar a partida de hoje, já que o André Ramalho também continua fora do jogo, com a troca possivelmente do Vitinho no lugar do Yuri Alberto. Vitinho no lugar do Yuri Alberto ou Kaique no lugar do Yuri Alberto. Essa deve ser a única mexida para o jogo contra o Internacional. Os demais, o Guinegão ali fazendo essa dupla de ataque, o Bidon aparecendo como um meio armador, Martinez, Raniel de repente fazendo como terceiro zagueiro, Choca no lugar do André Ramalho, Maicon mais centralizado para essa saída de bola, Bidu e Mateuzinho, Gustavo Henrique também, Hugo Souza no gol, enfim, sem grandes surpresas. É o Corinthians que a gente deve ter em campo e esperamos que seja aquele Corinthians do primeiro tempo, só que desta vez eficiente. E estou curioso para ver como é que o Guinegão vai se comportar sem as principais estrelas ao lado dele, porque quem sabe sobre para ele ser o personagem, o destaque desse ataque do Corinthians, e eu boto fé no Guinegão. Fora isso, eu quero destacar aqui uma informação exclusiva que a Gazeta Esportiva trouxe essa semana sobre o André Ramalho, que é importante que vocês saibam. O André Ramalho sofreu uma lesão no músculo da coxa. Essa lesão aparentemente não é grave. Contra o Mirassol talvez ele já esteja à disposição, mas ela gerou muito incômodo e irritação dentro da comissão técnica do Corinthians, porque ela aconteceu num trabalho particular que o André Ramalho fez no staff. Então, o que é importante destacar? A comissão técnica
técnica do Corinthians trabalha com os jogadores, com dosagem, com controle de carga em relação a treinamentos, jogos e os exames que constatam tudo isso, além dos relatos dos jogadores. Quando o jogador faz um trabalho à parte, o que é muito comum, muitas vezes ele sai fora do controle da comissão técnica. A lesão do André Ramalho aconteceu em um treino com o staff particular dele. Ele estava no CT Joaquim Grava, foi dentro do CT Joaquim Grava, mas foi um treino à parte, fora do cronograma montado pela comissão técnica do Corinthians. Num treino à parte, com a equipe pessoal dele, dentro do CT Joaquim Grava, ele sofreu a lesão. E isso irritou demais alguns membros da comissão técnica do Corinthians, inclusive o Dorival Júnior. Informação exclusiva que vocês souberam pela Gazeta Esportiva que nós trouxemos e agora eu passo aqui para vocês. Tá certo? Sobre o jogo, a gente vai falar muito no pós-jogo do Salazar dessa quarta-feira. Estarei na Vila Belmiro cobrindo o jogo do Santos para a Gazeta Esportiva, mas é claro que eu vou acompanhar o jogo entre Internacional e Corinthians e trarei aqui o pós-jogo do Salazar com muita análise e opinião sobre isso. Então volte aqui amanhã na Salazar TV que você vai ter também a análise dessa partida. Valeu? Tá certo? Agora bora que a gente tem muito assunto para falar sobre a política do Corinthians. Então pausa para água, vinheta no ar e vamos começar falando da offside. Bom, vamos lá. Vamos começar falando da offside. Informação exclusiva trazida hoje pela Gazeta Esportiva. Hoje que eu digo, nessa terça-feira, trazida pela Gazeta Esportiva com todos os detalhes da matéria. Aqui o resumo para vocês. O Corinthians, basicamente, qual que é o grande problema nessa história da troca da empresa de logística? O Corinthians tinha lá uma pessoa no clube que fazia isso, que era o André, e também tinha o suporte da Palace, uma outra empresa que dava esse suporte junto ao André. Eles tentavam fazer ali todo esse trabalho de hotelaria, voos e tudo mais. O Fabinho Soldado chega e decide colocar no Corinthians a Offside. A Offside é uma empresa que atende diversos grandes clubes aqui no Brasil, atende o Flamengo, ele conhecia o trabalho de lá e resolveu colocar a Offside aqui. O André, inclusive, foi dispensado do Corinthians pelo Fabinho Soldado. Bom, dito isso, o que importa nisso tudo? O que importa é que o conselheiro Gilson Teixeira apresentou um requerimento no Conselho Deliberativo fazendo uma série de questionamentos sobre a troca na empresa de logística. Valores e tudo mais, serviço prestado, participação do Fabinho Soldado nisso, enfim, fez uma série de questionamentos. Esse requerimento foi protocolado no Conselho Deliberativo, eu tive acesso ao requerimento, isso está sob investigação, as pessoas envolvidas devem ser convocadas para responder sobre isso. E qual que é o ponto grave nessa história toda? O ponto grave nessa história toda é que a Offside, ela simplesmente está servindo ao Corinthians, emitindo nota fiscal e recebendo do Corinthians por este serviço. Tudo isso sem o Corinthians respeitar os trâmites internos necessários. O estatuto prevê que você, para contratar uma empresa como essa, você precisa antes colher 3 orçamentos. O Corinthians não colheu estes 3 orçamentos. Outra coisa, na troca de e-mails foi feita uma minuta de contrato com a Offside. E esta minuta nunca foi assinada. O contrato não está assinado. Ou seja, o Corinthians não tem contrato com a empresa de logística que foi colocada no clube. E esta minuta, este contrato não assinado, também não passou pelo compliance. O compliance não teve ciência nenhuma sobre este vínculo, sobre este contrato que não foi assinado. Portanto, nós temos um caso do Corinthians trocar as empresas e a maneira de fazer a logística do elenco e de tudo mais, das viagens. Só que essa troca aconteceu sem assinatura do contrato, sem apresentação de 3 orçamentos, sem passar os dados ao compliance, simplesmente colocaram a empresa lá, a empresa passou a emitir nota fiscal e o Corinthians passou a pagar pelo serviço sem confirmar o vínculo contratual. O Corinthians admite, isso em nota oficial enviada a mim, à Gazeta Esportiva, o Corinthians admitiu
que realmente está nessa situação, admitiu que está errado, admitiu que agora vai trabalhar para arrumar, consertar isso e colocar, fazer tudo direitinho, assinar contrato, mandar para o compliance e tudo mais, fazer tudo direitinho. E além disso, por um outro lado, o Fabinho Soldado entende que não era da competência dele. Ele admite que foi ele quem foi o entusiasta de convencer o Augusto Melo a colocar o offside no Corinthians. Ele admite que conhecia a empresa do Flamengo, que queria a empresa aqui, que a empresa oferecia um serviço melhor do que o Corinthians oferecia, na opinião do Fabinho Soldado. Ele reforça que o Corinthians gasta menos hoje, gastou em 2024 cerca de 13,4 milhões com esse tipo de serviço. Na verdade, o dinheiro não vai para a offside, né? A offside, ela trabalha jogo a jogo, nos jogos fora do estado de São Paulo, ela presta essa assessoria de logística para o Corinthians. O Corinthians paga de fato o hotel, o voo e tudo mais, e paga ali um valor entre 5 e 15 mil reais para a empresa, para a offside em si, prestar essa assessoria para o Corinthians. Mas de qualquer maneira ele alega, né? Ficou em 13,4 ano passado, esse ano deve ser semelhante o valor investido nisso tudo. Em 2023, segundo o balanço lá, consta algo na casa dos 27 milhões de reais. Então o Fabinho Soldado diz o seguinte: bom, eu trouxe uma empresa top de mercado, o custo é menor do que já foi antes e o serviço é melhor e eu mesmo quis trazer essa empresa. Ele admite tudo isso, fala em nota oficial, conversei depois também para entender melhor isso, um bate-papo com ele, e isso está posto. O grande problema é que quando o Augusto Melo topou essa situação, ele topa, o Corinthians toca isso, e quem toca a confecção de contratos, tudo mais, toda essa parte burocrática, aí de fato não é o Fabinho Soldado. Isso fica sob responsabilidade do diretor jurídico da área, que vai procurar ali as pessoas envolvidas para formular contrato, promover assinaturas e tudo mais. À época, o responsável pelo departamento jurídico era o Vinícius Cascone e enfim, isso não foi feito. Conversaram, teve uma minuta ali, mas o Vinícius Cascone, que era o responsável pela área na época, acabou não concluindo esse processo. Não houve a busca pelos 3 orçamentos, foi direto com o offside, não passaram pelo compliance, fizeram uma minuta, mas não assinaram o contrato e ficou por isso mesmo. Ficou com uma prestação de serviço sem vínculo contratual, e isso que o Corinthians agora admite que está errado e está tentando consertar. Isso está em nota oficial para mim. Procurei o Augusto Melo, a assessoria de início falou: olha, quem fez foi o Fabinho, o Augusto ficou de mandar uma resposta que não me enviou, e o Cascone também ficou de mandar uma resposta que não me enviou. Resumindo, é isso. Para minha surpresa, o Vinícius Cascone me questionou no privado sobre a foto dele ter aparecido na ilustração da matéria. Enfim, não entendi o motivo disso. A foto da ilustração de toda a matéria sempre remete aos personagens principais daquela matéria. Como eu disse para ele, aqui explico para vocês. E mais, para minha enorme, gigantesca surpresa, porque eu sempre tive uma relação muito cordial com o Vinícius Cascone e continuo tendo, obviamente. Respeito muito o Cascone, que também sempre me respeitou bastante, apesar de um deslize ou outro. Agora, ele foi lá e escreveu nos comentários do meu post no Instagram. Por que não me enviou a resposta no WhatsApp, como eu pedi, como sempre foi, para eu inserir no texto? Enfim, observações, apontamentos que ele fez, que ele poderia ter feito ali para mim, e aí me surpreendeu, porque o Cascone coloca assim: faltou você esclarecer que todos os pagamentos de logística aérea são realizados pelo Corinthians diretamente com a empresa contratada, a empresa offside remunerada apenas pelo apoio de logística para o serviço prestado. Ok, mas isso está na matéria. Está escrito na matéria que ela recebe, inclusive essa parte aqui, 13 milhões gastos foram pagos para as empresas aéreas, hotelaria, alimentação, não para a empresa offside. A empresa offside cobra o jogo realizado. A sua proposta comercial por jogo é inferior a 15 mil reais. Mas na matéria está escrito que a empresa recebe pela assessoria de logística jogo a jogo. Ainda está escrito assim, jogo a jogo. Não tem, que está escrito que ela não recebe, por exemplo, quando o jogo é fora do estado de São Paulo. Enfim, e mais, o mais importante, não é essa a questão. Está lá também no trecho da matéria que fala sobre a redução de gastos do Corinthians, está lá na alegação do Corinthians, está quanto que o Corinthians gastou, o Fabinho Soldado dizendo que diminuiu esse gasto, isso está na matéria também, o Fabinho Soldado mandou a resposta, o Corinthians mandou a resposta, está tudo isso publicado.
E alguns pontos aqui que eu acho que o Cascone coloca no comentário. Deveria ter feito a reportagem completa apresentando gastos com logísticas nos anos anteriores. Bom, a matéria aponta, inclusive, com o próprio Fabinho Soldado falando da redução de gastos. Então, isso está exposto. Agora, fazer toda uma comparação dos gastos com os últimos anos e tal, não é essa a questão. Apesar da matéria ter nela, no corpo dela, a informação de que houve a redução de gastos, como ele diz aqui, o foco da matéria não é fazer uma enorme, gigantesca e profunda comparação de valores, porque não há problema em contratar offside. A redução de custos está exposta na matéria, mas o foco da matéria, o principal ponto, o tema da matéria, e que não é observado aqui no comentário do Vinícius Cascone, que para minha surpresa resolveu comentar isso num post do Instagram, o foco, o ponto principal da matéria é o que está exposto, inclusive, na nota oficial do Corinthians. A contratação foi feita sem assinatura do vínculo, sem passar pelo compliance, sem os 3 orçamentos. Esse é o ponto. Por que não assinaram a minuta de contrato? Por que não foram fazer uma averiguação de mercado melhor? Por que não levaram os dados e os termos para o compliance? Por que não? É isso. Simples assim. Isso o Cascone acabou não observando aqui e muito me surpreende, né? Os comentários do Instagram não é o fórum para a gente discutir isso. Afinal, eu procurei o Vinícius Cascone para ele comentar sobre o assunto em 18 de setembro. Ele me ligou, estava entrando no ar ali no Gazeta Esportiva. A gente ficou de conversar posteriormente para essa conversa. No dia 23 de setembro eu voltei a mandar mensagem para ele e ele me respondeu dizendo, já respondo, aguardo aqui. No dia seguinte, reforcei. Me manda uma resposta ainda hoje? Boa tarde, desculpe, estou acabando aqui, eu escrevo. Prometeu me escrever de novo. E eu pedi mais uma vez, me manda ainda hoje, por favor, vou matar isso amanhã, isso dia 24 de setembro. A matéria foi publicada dia 30 de setembro. Cara, tempo, espaço e conversa. Agora, eu questionei o Vinícius Cascone sobre o assunto, dei todo o tempo do mundo, muito mais do que eu pretendia, inclusive, para esperar essa manifestação, e toda a manifestação e abordagem e diálogo colocado aqui no comentário dele poderia ter sido tratado como a gente sempre tratou aqui no particular, e para que ele fosse inserido na matéria. Isso não aconteceu por uma opção do Vinícius Cascone, não por uma opção minha. Então, muito me surpreende a gente ter um tipo de diálogo desse nos comentários do Instagram. Não faz o menor sentido. Ele até acho que foi indelicado, injusto, ao colocar em um dos comentários que me passou coisas que eu não inseri na reportagem. Pelo amor de Deus, não teve absolutamente nada enviado a mim que eu não tenha inserido na reportagem. Enfim, o máximo que aconteceu foi uma ligação rápida enquanto eu entrava no estúdio, e após isso a gente voltou a tratar aqui, como eu relatei aqui nas nossas conversas, nos dias seguintes, solicitando, e ele ali dizendo que iria mandar uma resposta e não mandou até hoje. Portanto, enfim, sinto muito, mas minha consciência está bem tranquila, está muito fácil aqui, eu tenho todas as mensagens para comprovar isso. E não tem interesse nenhum em nem ajudar, nem prejudicar o Vinícius Cascone ou qualquer outro. Eu só estou expondo os fatos que são fatos consumados, admitidos em nota oficial pelo próprio Corinthians e não negados, inclusive, pelo próprio Vinícius Cascone e pelo Augusto Melo. Então, querer jogar esse tipo de conversa para cima de mim nos comentários do Instagram, pelo amor de Deus, né? Enfim, dito isso, vamos ver o desenrolar dessa história. E se isso vai ser arrumado, como é que vai ser arrumado e tudo mais. A empresa Offside, em tese, não tem nada com isso. Fabinho Soldado foi o entusiasta da contratação, mas a parte burocrática de fato não compete a ele. É uma situação de fato sobre a gestão, sobre o departamento jurídico, e que precisa ser ajustado. Por que trazer uma empresa desta maneira? Esse é o ponto, esse é o X. Tá certo? Bora então agora falar, todos os detalhes você tem lá na matéria, dá uma olhada, mas agora eu quero falar sobre o caso do André Sanches, mas não só sobre o André Sanches. É importante vocês entenderem um cenário político que pode acontecer após o depoimento do André Sanches e dessa investigação do Ministério Público. Bora que eu já te explico sobre isso.
Agora atenção que eu vou falar sobre o Ministério Público e essas apurações sobre os cartões corporativos, e aqui tem muito detalhe importante para você entender. Resumindo, não tem grandes novidades no que apontou o Ministério Público neste sentido. Por quê? Porque o Ministério Público atestou a veracidade. Isso é importante para o andamento do processo, claro, mas não tem novidade nisso. Né? O próprio Corinthians já havia atestado a veracidade dos fatos, convocado o André Sanches a dar explicações, porque já havia atestado a veracidade dos fatos, e o André Sanches, inclusive, assumiu o erro ali, gastos e tudo mais, e devolveu uma parte da grana. Então, o Ministério Público dizer que, olha, os documentos aqui, essas faturas são verdadeiras, não tem nenhuma grande novidade, já sabíamos que eram verdadeiras. Segundo ponto, mas é importante para o processo, claro que é importante. Segundo ponto, André Sanches vai prestar o depoimento na quinta-feira, após o almoço, por vídeo, tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o André Sanches deve alegar, deve apresentar a sua defesa, as suas justificativas, muito semelhantes, idênticas talvez, ao que ele já explicou no CORE. Acredito eu que não deveremos ter grandes novidades. Penso, pelo que sei, que o André Sanches vai dizer, vai explicar ao Cássio Consuelino, vai dar as justificativas dele, que ele praticamente repetiu o discurso que ele já deu ao CORE, tá? Cássio Consuelino quer que ele justifique gastos incompatíveis com o exercício da presença de um time de futebol. E aí vai trazer lá os gastos em Fernando de Noronha, em 2020, o André Sanches vai dizer que estava alcoolizado, que estava bêbado, que trocou o cartão, que quando foi cobrado devolveu o dinheiro. Basicamente é isso que vai acontecer. Agora, por exemplo, como que ele vai justificar a compra numa joalheria em 2020 com cartão corporativo do Corinthians? Ele vai dizer lá, muito provavelmente, pelo que eu sei, ele vai dar lá a mesma resposta que ele deu no CORE. Qual a resposta que ele deu no CORE? A resposta que ele deu no CORE é de que ele foi convidado como presidente do Corinthians para um evento, um encontro na CBF. E que ele achou prudente, por causa de uma base de relacionamento, que segundo ele é muito comum no futebol. Presta atenção, eu não estou dizendo nem que é verdade, nem que é mentira, nem dando a minha opinião. Eu estou contando para vocês qual foi o relato ouvido pelas pessoas do CORE naquela ocasião e que muito provavelmente ele vai repetir agora ao Ministério Público, tá? Estou dizendo que é verdade, nem que é mentira, nem dando a minha opinião. Estou contando para vocês, estou dando a informação, tá? E ele vai dizer isso, muito provavelmente, que é o que ele disse no CORE. Eu fui convidado para um evento como presidente do Corinthians, achei por bem naquela ocasião, naquele momento, isso faz parte dos relacionamentos do futebol, levar um presente a uma pessoa da Confederação Brasileira de Futebol e comprei com o cartão corporativo do Corinthians em uma joalheria, tá? É isso. Agora, repito, estou dizendo que é verdade, nem que é mentira, nem se eu concordo ou se eu discordo. Eu estou trazendo aqui a informação para vocês colocarem nos comentários o que vocês pensam. Agora, a questão não adianta nada só alegar, só justificar dessa maneira. O André Sanches ele vai ter que provar isso que ele está falando. Essa alegação que ele deve reproduzir lá no depoimento, provavelmente ele vai ter que provar, eu não sei de que maneira. Se ele vai ter documento disso, e-mail, troca de mensagem, nota fiscal, se ele vai ter que ir atrás da segunda via, não sei como. Porque só falar para o Ministério Público não vai adiantar nada. Então, fica aí a dúvida, como é que o André Sanches vai sustentar essa argumentação, caso ele repita lá o que ele falou no CORE e que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto importante sobre isso é que, na opinião da defesa do André Sanches, não há, cadê aqui, que eu anotei, não há regramento no Estatuto do Corinthians sobre isso. No entendimento deles, o Estatuto não diz que o André Sanches, por exemplo, não pode almoçar e jantar diariamente com o cartão corporativo do Corinthians, que isso é uma prerrogativa do presidente. E que não há regramento sobre isso. Há agora uma
um regimento interno agora que fala um pouco sobre essa relação de boa-fé e probidade e tudo mais do presidente com isso tudo. Mas isso aí foi inserido agora na gestão do Augusto Melo, aprovado no Conselho, inserido no Estatuto. Isso não pega lá da época do André Sanches. Só que o próprio Estatuto fala de boa-fé, de tudo mais, sem contar que no entendimento de muitas pessoas do direito, há um entendimento de que o Estatuto não vai prever tudo, né? O Estatuto não vem escrito aqui, olha só, você não pode comprar uma maçã para você com um cartão corporativo. Aí o cara fala, mas peraí, eu comprei uma banana, a maçã está escrita banana não. O Estatuto não vai prever tudo, mas você parte de um princípio que, por exemplo, o Estatuto prevê que o cargo do presidente não tem remuneração. Então, se você estiver usufruindo de valores como este de cartão corporativo para o seu dia a dia, para algum ganho, para algum bem, para algum benefício, algum tipo de remuneração que pode não vir em dinheiro ou com uso de cartão corporativo, você está infringindo talvez essa regra estatutária que, olha só, o presidente não é remunerado, então você não pode fazer do cartão corporativo uma remuneração pessoal. Então, há muita discussão que deve acontecer sobre isso. Bom, de um lado, não há regramento, é uma prerrogativa do presidente, ele usa como ele bem entender naquele momento. E o Estatuto não prevê nada diferentemente disso. Não, mas, por outro lado, há o entendimento de que, peraí, este cargo não é remunerado e você parte já de um princípio de que é importante e é fundamental e é básico que você tem que ter lisura, boa-fé e tudo mais a partir do momento que você tem um cartão corporativo e está como presidente de uma instituição de futebol. Então, é isso tudo que está sendo discutido e, além disso tudo, além de toda essa discussão, a questão de eu não fui cobrado, quando fui cobrado paguei, então isso não caracterizaria em tese a apropriação indébita, mas isso caracteriza furto qualificado? Tem gente que entende que sim, a defesa do Andrés obviamente entende que não, entende que o caso tem que ser arquivado por falta de qualquer prova ou qualquer coisa nesse sentido. Tudo isso vai ser levado para o Ministério Público e vamos ver como é que eles vão julgar. Há também esse entendimento de que, o André Sanches, se ele repetir lá esse caso da joalheria, como que ele vai sustentar essa tese que foi apresentada no CORE? Ele vai ter como provar isso? E mesmo que ele prove, como que isso vai ser interpretado? Mas isso acontece muito no futebol. É verdade, acontece muito no futebol mesmo, mas como que isso vai ser interpretado agora? E como vai ser interpretado pelo Ministério Público? Não estou falando nem internamente. Tudo isso a gente tem que ficar bem atento, porque eu estou colocando para vocês todos os cenários do que está sendo posto e exposto pelas partes envolvidas nisso tudo, de quem é contra, a favor, de quem pensa assado, de quem pensa do outro jeito, tá? Isso aqui é informação para vocês. Este caso me parece que vai ter uma conclusão mais rápido. Normalmente o investigado é um dos últimos a ser convocado. Se ele está convocado para quinta-feira, me parece que muito em breve o Ministério Público deve soltar alguma conclusão sobre isso. O Ministério Público não indicia, o Ministério Público denuncia diretamente a Justiça e a Justiça acata ou não acata, muito provavelmente vai acatar e lá na Justiça o Andrés vai ter que se defender, pode ser absolvido e tudo mais. Vamos ter que aguardar. O caso do Duírio e do Augusto claramente foram separados, então eu acredito que ele vai dar prioridade ao caso do André Sanches e vai vir na sequência com os casos mais trabalhosos, como o do Duírio, que tem a questão das notas fiscais. E esse caso do André Sanches parece que vai ser resolvido de maneira mais rápida do que os demais. Aguardemos, vamos continuar acompanhando. E tem um outro ponto que é importante o pessoal entender. O André Sanches, ele pode, imagina você que o André Sanches vai para plenário do Conselho Deliberativo e é expulso do Corinthians. Imagina um negócio desse. Foi expulso do Corinthians e tudo mais. Se o André Sanches, durante o processo dele na Justiça, no eventual processo de aceitação da Justiça, ele se defende e é inocentado, se ele for inocentado na Justiça, posteriormente a uma expulsão do Corinthians, ele pode voltar ao Corinthians e pedir o regresso dele por ter anulado a causa da expulsão. Isso pode acontecer. Então você pode ter um eventual presidente expulso do Corinthians
e que depois, devido aos desdobramentos da justiça, pode solicitar esse regresso e pode ter isso votado para que ele volte, votado em plenário para que ele volte para o clube. Tudo isso está em jogo, são possibilidades que estão abertas e é importante você saber disso tudo. Tem mais. Do Duílio Monteiro Alves, o caso dele tem a questão daquela coisa das notas fiscais. Até agora não houve, pelo menos a informação de que o Duílio tinha ciência do que estavam fazendo em relação a essas notas fiscais. Não tem nada que tenha em tese passado por ele, com a assinatura dele. A gente até agora não teve acesso a nenhuma prova de que o Duílio tinha ciência daquilo. A defesa dele, do Duílio, deve ir muito nessa linha. De que, peraí, olha, se aconteceu, que os responsáveis sejam punidos, mas o Duílio não tinha nenhuma consciência disso. Tá? Só que há o entendimento de uma parte do outro lado que pensa em analisar uma possível omissão deliberada. Nada mais é do que como se, entre aspas, o Duílio propositalmente fizesse vistas grossas para algo que, em tese, ele sabia que acontecia, mas fazia vista grossa e tentava não se envolver para permitir que aquilo acontecesse sem a participação dele. O nome disso é uma omissão deliberada. Estou aqui só tentando explicar de maneira mais informal para vocês, mais prática. Então, há o entendimento de algumas pessoas de que ele pode ser enquadrado na omissão deliberada, mas isso não quer dizer que ele vai ser. Há um entendimento de pessoas que entendem que pode ser levado por este caminho. Porém, será que vai ser levado por este caminho? Será que vai ter sustentação para isso jurídica? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que o Duílio realmente consiga provar ou falte prova para dizer que o Duílio tinha noção, consciência ou omissão deliberada de tudo isso, e aí algum responsável pode ser punido por isso, denunciado, e não o Duílio. Enfim, a gente vai ter que aguardar. E tem também o caso do Augusto Melo, que também deve aparecer coisa ali, e até então me parece, pelo que me disseram, o Augusto Melo está meio desinteressado nessa defesa. Vamos ter que aguardar. O que é importante também vocês saberem? Lá na ética tem muitos casos, né? O Pantaleão despachou aí sobre 26, 27 casos, se eu não me engano. Tem muitos casos rolando lá. Tem gente que entende que o André Sanches, Duílio e tudo mais tem que ir para o final da fila e tudo ser julgado em plenário e tudo mais até chegar aos casos deles, que são os últimos. Tem gente que entende que não, que eles têm que passar na frente. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai passar na frente, não vai passar na frente, os outros vão vir primeiro. Um fato que eu tenho apurado o parecer da comissão de ética muito provavelmente vai ter peso diferente dependendo do que a justiça mostrar. E aí não é porque o Pantaleão está esperando isso, está esperando aquilo, ou tem algum acordo para isso, ou tem acordo com... Não é. Isso aí é só você se basear pelo que aconteceu no caso da Vaidbet. Tudo que a polícia e a investigação do Ministério Público junto com a polícia apresentavam traziam peso para a decisão de dentro do clube, certo? Então, são casos que ainda estão com a Comissão de Justiça, ainda nem foram para a Comissão de Ética. Como que vai ser a velocidade? A Comissão de Justiça não tem prazo. Ela não tem prazo. Alguém vai ter que pressionar lá para que ela trabalhe, convoque os caras, nem convocou os caras ainda, para que isso chegue na ética, a ética delibere, mande o parecer para o Conselho Deliberativo. Agora, o que me parece com os elementos que temos hoje, eu acho muito difícil que venha qualquer sugestão da Comissão de Ética para expulsão de algum membro destes, porque você ainda não tem os fatos consumados, provados e nada disso, né? A não ser aquela admissão do André Sanches, que há uma discussão interna se aquilo seria para expulsão ou para uma suspensão ou para uma advertência, tá? Por causa do valor ser baixo, tudo mais. Isso é uma discussão que existe dentro do Corinthians. Agora, se o negócio avançar no Ministério Público e o Ministério Público apresentar algumas situações e provas e denunciar por furto qualificado isso e aquilo, associação criminosa, e mandar para a justiça catar e dar início a um processo judicial sobre isso, aí, muito provavelmente, isso vai causar influência dentro da investigação interna dentro do Corinthians e muito provavelmente, aí eu acredito, é uma opinião, este parecer que será enviado
para o Conselho Deliberativo, muito provavelmente vai ter outro peso, outra sugestão, e aí talvez sim venha aquela sugestão de, olha, tem que ser expulso porque não dá, não tem cabimento um negócio desse e tudo mais. Então assim, aí a minha percepção de quem conhece o clube, sabe como as coisas funcionam, me parece que o andamento do caso lá vai pesar demais na investigação interna, portanto, me parece que acelerar os casos do Andrés, do Duílio e do Augusto sobre isso pode ser benéfico para eles. E deixá-los para o final, que é o que até me parece que eles queriam, talvez não seja benéfico para eles. É o que eu estou enxergando pelo que eu conheço da política do Corinthians. Então, aguardemos, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas vocês conseguiram me entender? Pelo que eu estou observando, acho que é por aí. Bom, o que eu estou querendo aqui é trazer para vocês as informações dos bastidores de todas as partes do que está acontecendo, de quais são os entendimentos e os conflitos desses entendimentos e os cenários políticos, como eles podem mudar e serem alterados diante disso. Por exemplo, outra coisa importante, não há previsão estatutária sobre qual deve ser a votação, as opções dos conselheiros para a votação. Vocês já perceberam isso? Aqui vai uma informação também para vocês. Vamos dar um exemplo. O Pantaleão, que é o presidente da ética, vai lá e manda para o conselho: olha, minha sugestão é de que o André Sanches seja suspenso. Tá? Como que isso vai ser votado no conselho? Porque o Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, pega isso e leva para o plenário. O plenário é quem vai decidir. Mas vai decidir o quê? Quais serão as opções de voto? Porque ele pode jogar lá: olha, a comissão de ética sugeriu a suspensão do André Sanches. A gente suspende ou absolve? Aí a opção de expulsão está extinta. Ou ele pode jogar lá: a gente suspende ou expulsa. Ou suspende, expulsa ou absolve. Não há previsão estatutária sobre como deve acontecer essas opções, quais devem ser as opções de voto. Não há isso, não há essa previsão estatutária. Portanto, me parece que é uma autonomia do presidente do Conselho Deliberativo. Então a gente tem que entender. Agora, se vem do Pantaleão uma sugestão de expulsão, aí não tem jeito. Vai ser expulsão ou não expulsão. Se não vem uma sugestão de expulsão, aí essa opção de expulsão para o conselheiro votar talvez nem seja habilitada. Perceberam isso? É isso também. Então, assim, são situações que eu estou observando aqui, conjecturando e me baseando pelo que o Estatuto prevê e tudo mais. Então, trazendo para vocês os cenários. É isso que está acontecendo, estou dando aqui informação, estou dando opinião, estou falando quem está certo, quem está errado, mas os cenários que estão se encaminhando são esses. E vai lembrar que tudo isso é político. Não acho você... A pressão externa pesa? Pesa. Mas internamente, acordos, conchavos, discussões, debates, é política. Uma votação dessa é 100% política. Vamos aguardar para ver como é que vai ser. Eu sei que aqui você vai ter tudo isso, detalhe por detalhe, tudo muito bem explicado e informado para vocês. Tá certo? Bora para o próximo assunto? Falamos bastante da investigação aí, cartões corporativos e tudo mais. Bora para o próximo assunto. Bom, antes do próximo assunto, você já está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, olha o trabalho que dá apurar tudo isso, vocês não têm noção. Se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, que vai me ajudar demais, o seu valeu, cada um chama de uma coisa, né? Joinha, like, valeu, cada um chama de um jeito. Deixa aqui para mim que já me dá uma força danada e vamos seguir aqui com as informações. Olha só, vocês viram as nomeações do Osmar Stabile? Colocou o Antônio Jorge Rachid como secretário-geral, colocou o diretor adjunto comercial para Joaquim Arruda, que foi diretor de esportes aquáticos à gestão do Duílio Monteiro Alves. Lembra quando o Osmar Stabile foi eleito
E a Gaviões soltou aquela nota falando: não aceitaremos, ninguém é ligado à gestão da renovação e transparência. Depois o Osmar Stabile falou que não ia ter figurinha carimbada. Lembra o que eu falei no dia que o Osmar Stabile se elegeu e esse assunto veio à tona? Vamos lembrar? Então acreditar que o Osmar Stabile vai fazer uma gestão e que ninguém da renovação e transparência vai participar é uma utopia gigantesca. Esquece. Me parece até uma ingenuidade esse tipo de abordagem de que, olha, não aceitamos ninguém da renovação e transparência. Tá aí. Eu falei na época e reforço agora. É utopia, é muita ingenuidade. Era óbvio que isso ia acontecer e vai acontecer sempre. Então, assim, você pode não concordar, você pode falar um absurdo, tá errado, tudo mais. Pode. Mas era claro que ia acontecer. Óbvio que ia acontecer. E eu falei isso como informação, como quem entende o clube, como sabe que as coisas funcionavam. Quando veio o Gaviões falar aquilo, quando veio o Osmar Stabile falar aquilo, eu vim aqui de cara limpa falar para vocês. Duvido, não vai acontecer. A utopia e ingenuidade acreditar nisso. E pau. Assim como eu falei do Memphis Depay, que ia ter que mudar o contrato, o Osmar Stabile foi lá e falou: não, nós não vamos mudar o contrato, e foi lá e mudou a forma de pagar o Memphis. Assim como a reunião da Caixa, infelizmente o Osmar Stabile optou por dizer que não sabia do André Sanches, e eu vim aqui e reforcei, sabia sim. Não estou querendo aqui bater de frente, desmentir ninguém, ser grosseiro com ninguém, mas o meu compromisso é com a informação e com a informação correta, e eu venho aqui e sustento. E essa informação eu dei lá atrás, e agora ela está só se confirmando com essas nomeações de cargos, com esse loteamento do clube. Vão ter 2 diretores adjuntos no jurídico, nunca vi coisa igual. Tem departamento que tem 4 caras de liderança. O Rachid, todo mundo sabe, ele reatou com o Paulo Garcia, foi o antigo aliado do Paulo Garcia, brigaram, voltaram. Ninguém tem tido mais voz que o Paulo Garcia junto ao Osmar Stabile, ninguém tem tido mais voz que o Paulo Garcia junto ao Osmar Stabile. Estou falando se isso é certo, se isso é errado, se eu gosto, se eu desgosto. Estou trazendo um fato para vocês. Ninguém tem mais voz ativa junto ao Osmar Stabile do que o Paulo Garcia. Rachid é uma dessas pessoas. E assim, o que vocês têm que entender? Por exemplo, Joaquim Arruda do departamento comercial. O que ele vai fazer? Ele vai sair para negociar? Ele vai tomar a frente de negociações? Não vai. Você tem lá o Sandro Romanelli, você tem lá o Vinícius Manfred, você tem lá as pessoas do marketing, do comercial trabalhando em busca de negócios para o Corinthians, e são elas que continuarão trabalhando em busca desses negócios. Não vai ser o Joaquim Arruda. O Rachid, como secretário-geral, vai tomar decisões e influências internas ali e tudo mais. Mas o que dá para esperar do Rachid, com todo respeito ao Rachid, mas o que dá para esperar com o Rachid a essa altura da vida dele, inclusive? Então, assim, o que estamos falando aqui, gente? Estamos falando de cargos políticos, de promessas. O Osmar Stabile, tem também a nomeação do jurídico, William Tabara de Oliveira, que conhecido como Índio, estava na Comissão de Justiça, assim como o Herói Vicente. Ambos foram retirados, um ganhou um cargo no departamento jurídico, o outro ganhou um cargo numa outra diretoria de novos negócios. Gente, o que é isso? O Osmar Stabile teve 70% dos votos na eleição. Ele se comprometeu com muita gente e agora está tentando cumprir as promessas. O que eu escuto é que ele está loteando o clube, que ele está cumprindo promessas políticas e outras ele não está cumprindo, se comprometeu com outras pessoas que ele não está agora colocando nos devidos cargos que foram prometidos lá atrás. Então tem gente muito brava com ele, tem gente feliz porque ele está dando cargo. Enfim, ele está distribuindo o cargo e ele não está fazendo isso preocupado em pegar uma pessoa técnica, lembra desse termo? Pegar uma pessoa técnica da área, com expertise, para tocar um projeto naquela área, vai ter um papel de liderança, não está. Infelizmente, são cargos puramente políticos, nomes conversados anteriormente, que envolvem a política do Corinthians, e as pessoas, infelizmente, são de fato taradas por cargos, por essa divisão do clube, para que você mantenha grupos com poderes dentro do clube, ou com respaldo, ou com algum tipo de autonomia e participação e credibilidade interna e tudo mais. Isso interessa para muita gente, para as lideranças de chapas. E, cara, isso é a política. É chato, muita gente acha um absurdo, mas isso é a política. Isso é a política, não é do Corinthians, de todos os lugares. Isso é em Brasília, em qualquer clube, isso é a política. A política funciona assim.
E eu acho que atrapalha. Já cansei de falar para vocês. Para mim, tem que dividir o clube social do futebol. Essas pessoas não deveriam ter influência no futebol, é a minha opinião. Pega 5, 7, 8% da receita do futebol, manda para o clube, você vai sustentar o clube social numa boa, vai ter todo o resto da receita no futebol, divide, e no futebol, quem trata de futebol é só o futebol, fiel torcedor vota e tudo mais, e o clube social fica para essa turma. Eu penso assim, só assim teria jeito. Enquanto não for assim, esses loteamentos vão acontecer. E tem mais. Osmar Stabile e Romeu Thoma Júnior não estão falando mais a mesma língua. Não estão falando mais a mesma língua. Há um racha ali e o Osmar Stabile, ele acaba se protegendo fazendo isso tudo. Porque a partir do momento que ele atende diversos interesses políticos com estes cargos, ele, em tese, se protege de qualquer problema no Conselho Deliberativo que ele possa ter em algum momento. Essa coisa é o toma lá da cá? É o toma lá da cá. Você está bem com esses caras, se tiver um problema lá, os caras não vão te complicar no voto. É assim que funciona, é um absurdo, mas é assim que funciona. Me parece que o Osmar Stabile está se blindando, está se protegendo para não ter qualquer problema no Conselho Deliberativo, já que ele e o Romeu Thoma Júnior não estão falando a mesma língua. Não estão. Só que ele vai desagradar, ele pode até agradar muita gente internamente, mas desagradou a vários grupos importantes políticos do Corinthians também, por causa de algumas situações que ele não atendeu, e para o externo, para a torcida, para o público, aí ele não agradou absolutamente ninguém, né? Não tenho nenhuma dúvida. Aí ele tá apanhando adoidado, credibilidade, respaldo, enfim, uma eventual candidatura numa próxima eleição. Acho que tudo isso vai ficar muito difícil para o Osmar Stabile depois dessas nomeações que ele fez e tudo mais, mas que só comprovam aquilo que eu falei lá atrás. Era óbvio que isso ia acontecer e tá aí. Tá feito, isso é a política do Corinthians. Deixa aqui nos comentários o que você pensa disso tudo. Valeu? Agora eu quero falar sobre um assunto importante com vocês relacionado ao Vitor Pereira. Bom, pelo menos o Corinthians conseguiu uma importante vitória na Justiça do Trabalho. Resumindo para vocês, informação exclusiva aqui da Gazeta Esportiva. O Vitor Pereira, no ano passado, foi na Justiça do Trabalho e pediu 7,5 milhões de reais, certo? Só que no contrato dele está escrito que essas discussões têm que acontecer na FIFA. Então a Justiça do Trabalho foi lá e negativo. É lá na FIFA que você tem que se resolver. Lá o Corinthians foi condenado, mas peraí, a 2,6 milhões. O Corinthians vai ter que pagar para ele 2,6 milhões. Isso é uma coisa. Mas ele pediu 7,5 milhões aqui na Justiça do Trabalho. E agora, essa semana, a Justiça reforçou, porque ele recorreu, mas a Justiça manteve a decisão, inclusive sobre um auxiliar dele que também pediu uma grana aqui na Justiça do Trabalho, e os dois tiveram a mesma resposta. Manutenção da decisão. Vitória importante do Corinthians aí, do departamento jurídico, liderado pelo Pedro Soares, junto ao Ricardo Bianchini, que trabalhou nesse caso como advogado contratado, ele e o escritório dele. Enfim, o Corinthians teve essa vitória importante essa semana na Justiça do Trabalho. O Vitor Pereira, o auxiliar dele, porque foram ações diferentes sobre a mesma causa. O Corinthians não vai precisar pagar esses 7,5 milhões de reais que o Vitor Pereira estava pleiteando aqui na Justiça do Trabalho. Pela segunda vez, a Justiça do Trabalho meteu um não para o Vitor Pereira. Ele continua, então, tendo a receber aqueles 2,6 milhões. É dinheiro, mas é bem menos do que somar com 7,5 milhões que ele estava pedindo aqui. Vitória importante do Corinthians em cima do Vitor Pereira. Ufa! Meu amigo, quanta informação, hein? Que terça-feira, cara, que terça-feira. Mas repito, você provavelmente já sabia de muita coisa do que eu trouxe aqui, no sentido da informação básica. O Ministério Público convocou o Andrés isso, o Andrés aquilo, a nomeação de um ou outro. Mas fala a verdade, quanta informação de bastidor, quanto detalhe e quanta reflexão eu trouxe para vocês nesse vídeo. E é essa a minha intenção aqui, é apurar, checar, trazer os detalhes, os bastidores e oferecer uma reflexão que talvez você não tenha apenas naquela informação um pouquinho mais rasa, mais superficial, que você acaba colhendo durante o dia. Aqui é o que eu sempre falo, pode se informar durante todo o dia, mas cola aqui na Salazar TV, que aqui você sempre vai ter
a informação sem interesse político, sem lado, com imparcialidade, às vezes impopular, porque o que importa para mim é te falar a verdade, então às vezes eu trago mesmo informação impopular, mas você aqui vai estar bem informado, e quando eu falo, você sabe que as coisas acontecem mais ou menos do jeito que eu estou falando, né? Normalmente tudo se confirma. Teve informação exclusiva, hoje na Gazeta Esportiva, sobre Vitor Pereira, sobre essa situação da offside, enfim, muita apuração, muita coisa, na terça-feira de muito trabalho. E vale o like, não vale? Então deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, compartilha. Se puder, hypar esse vídeo, hype o vídeo, manda pra geral. E a gente se fala amanhã no pós-jogo do Salazar. Valeu? Se cuidem, boa quarta-feira a todos, bom jogo pro Corinthians. Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.